A paz de Cristo para todos, professores, superintendentes, coordenadores, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Sejam muito bem-vindos à lição 2 da escola dominical neste novo trimestre que está começando de uma maneira assim muito linda. Eu estou entusiasmado com estas aulas. E você está? Fala para mim aqui nos comentários. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, Campinas, campo pastoreado pelo pastor Paulo Freire. Atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes na igreja e com a escola dominical também. Por isso estou aqui para servi-los e para ajudá-los semanalmente. Não perca o nosso encontro semanalmente. Por isso é importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo, crente, clica no joinha, deixe o seu comentário que aparece aqui no final e dê uma olhada aqui na descrição que tem muitos links aqui para ajudar você, para baixar material em PDF para você abrir aí no seu celular, tá certo? Meu WhatsApp tá aí, será um prazer atender os irmãos. Pregações, palestras, treinamentos, acampamentos, vigílias, congressos. Siga o meu Instagram, @Denis Pereira Oficial. Você conhece melhor ali o meu ministério, a minha família, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, estamos chegando com a lição 2 da classe de jovens, que tem por tema a pessoa do líder. Vou falar uma coisa para vocês. Essa revista é um verdadeiro treinamento de liderança, hein? Isso aqui é um treinamento de liderança, isso aqui eu vou guardar. Eu estive dando uma folheada nessa revista nas outras aulas. Isso aqui eu vou guardar, isso aqui é um treinamento para líderes completo isso aqui. Isso aqui é para pegar o campo inteiro, reunir todos os líderes. Isso aqui é um treinamento, é um curso de liderança. Esta revista está realmente muito linda. Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Nós já tivemos a primeira aula falando sobre o que é liderança cristã. Se você não assistiu, no final desta aula vai aparecer um card, um cartãozinho, você clica e começa a assistir. Ou então aqui na descrição o link da playlist completa com todas as aulas estará aí, tá certo? Então, vamos aqui para esta nossa aula. Hoje nós falaremos sobre a pessoa do líder. Nós já vimos o que é o líder, que liderar não é mandar, liderar não é transferir responsabilidades. Hoje vamos falar um pouco sobre a pessoa do líder. Muito bem. O texto principal está aqui, em 3 João 3:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vá a tua alma. O líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual, ou seja, é o autocuidado, né? O líder precisa cuidar de si mesmo, porque como cuidar dos outros sem se cuidar, tá? Os objetivos: apresentar o líder como indivíduo, expor os cuidados que um líder deve ter e compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder, tá? Fique atento, pegue lápis, papel, caneta, porque durante a aula nós fazemos aí algumas perguntas e vamos interagindo, lembrando que o seu comentário, a sua pergunta, ela fica aqui no final da aula, aparece, tá certo? Muito bem. Pegou sua revista já, lápis, papel, caneta? Vamos adentrar aqui a nossa revista. O texto bíblico está aí na tela, 1 Timóteo 3, de 1 a 3, eu já disse que a gente não fica aqui lendo revista, ok? Mas nós vamos trazer aqui algumas orientações para os irmãos, para ajudá-los na compreensão aqui da sua lição.
O texto escolhido está falando sobre o episcopado, não é? Ou o presbiterato, ou os diáconos. Resumindo, é o que se espera de todos os líderes, não apenas do presbítero. Hoje eu sou presbítero, mas a qualidade ou as qualidades desejadas em um presbítero, em um diácono, se aplicam à liderança da igreja em geral, certo? Bom, introdução. Em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança, isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter e não somente pelo trabalho que executa. É assim aí na sua igreja? Você sente que as pessoas te valorizam mais por quem você é do que por aquilo que você faz, ou você é valorizado por aquilo que você faz? Olha só, no texto de 1 Samuel capítulo 16, algo me chama ali a atenção. Quando Deus fala para Samuel assim, ó: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu, o rejeitado, para ser rei de Israel? Veja, Deus não diz, olha, eu rejeitei Saul. Não, ele diz, eu rejeitei sua liderança, eu rejeitei o seu reinado, porque para Deus, anote aí e alguém escreva aqui para nós nos comentários, escreve aqui, para Deus, mais importante do que aquilo que você faz é quem você é. É por isso que nós não podemos, o líder não pode se encantar tanto com o seu trabalho e se esquecer do seu relacionamento com Deus. É interessante se relacionar com o Deus da obra. Esse é um dos grandes desafios de nós que lideramos, de nós que exercemos ministérios na igreja. Porque ficamos tão envolvidos com a obra que nos esquecemos do nosso relacionamento com Deus. Certo? Muito bem. Primeiro tópico, o líder como indivíduo. Nós vamos falar aqui sobre a personalidade do líder, a humanidade do líder, o líder e seus relacionamentos, tá? Então vamos lá. A personalidade do líder. Em linhas gerais, a personalidade tem sido definida como o conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa. Isso aqui de uma forma em geral. E a personalidade também tem a ver com a forma que a pessoa tem consciência de si mesma e como ela convive ali no ambiente. Agora, no aspecto da igreja, no aspecto espiritual, o líder, ele é alguém que tem uma personalidade própria, capaz de torná-lo uma pessoa única. E esta personalidade precisa ser moldada por princípios bíblicos. O líder precisa ser cheio do Espírito Santo e reconhecer pontos fracos e fortes se deseja ter sucesso na realização do seu trabalho. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Você é líder ou está líder? Muitos líderes de jovens o são apenas no cargo, apenas na posição. Mas eles não se convenceram do seu ministério de liderança, entende? E aí falta o quê? Personalidade. É aquele líder provisório, aquele líder transitório, que ele está ali, mas olhando para outro lugar. Logo, ele não se preocupa com sua personalidade, ele não se preocupa em moldar a sua liderança para que seja uma liderança bem-sucedida, porque ele está olhando para outro lugar. Então é muito importante que o líder entenda que nós não estamos em uma posição, em um cargo de forma transitória, ainda que, como o tempo, o pastor faça mudanças, mas a liderança vai além do cargo.
A liderança é aquilo que eu sou. É muito mais do que o cargo que eu ocupo. Então existem líderes que estão líderes. Estes líderes não estão nem um pouco preocupados com sua personalidade, não estão nem um pouco preocupados em desenvolver sua liderança, em desenvolver a si mesmos, né, o desenvolvimento pessoal, porque para eles aquela liderança ali é só uma coisa passageira. Isso é um perigo, tá? Então é preciso se dedicar em aperfeiçoar a própria personalidade, buscando moldá-la aos padrões de Cristo. Então a liderança, essa é a grande diferença. Vamos lá, nova pergunta aqui para vocês responder. Qual a diferença entre a liderança cristã e a liderança secular? Qual a diferença entre liderar na igreja e liderar numa empresa? É que existem, né, características que convergem, mas a maior diferença é que a liderança cristã ela é moldada aos padrões cristãos, aos padrões de Cristo, não é? Então, o líder secular, ele pode mandar embora. O líder cristão pode? Não pode. Você vai mandar embora? A igreja é o último reduto. Você manda o jovem embora, desiste dele, onde é que vai ter jeito a vida dele? Entendeu? O líder secular, ele está fundamentado em números, né? Em conceitos humanos. O líder cristão está fundamentado naquela alma. É uma alma que Deus colocou na sua mão para você liderar, para você ajudar, para você guiar, para você conduzir. Falando nisso, chegamos à humanidade do líder. O líder ele é humano. Olha só, o líder não deve esconder sua humanidade de seus liderados. Se eu contar aqui algo para vocês. Eu lembro há muito tempo, acho que há uns 15 anos ou mais, inclusive esta cena se passou com um amigo que quase que semanalmente tomamos café juntos. Próxima vez eu vou até lembrá-lo desta cena. Nós tivemos um trabalho na igreja. Esse trabalho causou em mim uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande. E quando o trabalho terminou, ali, logo após a bênção apostólica, um jovem veio até mim e fez uma reclamação. Quando ele fez aquela reclamação, aquela carga emocional que eu estava carregando e segurando para que as coisas dessem certo, para que o trabalho fosse bem sucedido, aquela carga desmoronou sobre mim. E eu comecei a chorar. E eu lembro até hoje que esse amigo meu, ele me abraçou, me puxou para um corredor, porque eu estava na frente da igreja, ele me puxou para o corredor e ele disse assim: você não pode chorar. Você é o líder, rapaz. Como que você chora na frente das pessoas? Você é o líder, você não pode chorar. Mas é engraçado, porque Jesus chorou na presença dos seus discípulos, na presença das pessoas que o seguiam. Então, o líder, ele não pode esconder nem ignorar sua humanidade. O líder que faz isso chega a um ponto em que ele não consegue segurar mais. É preciso ter muito cuidado para o líder não se comportar como um super-herói. O líder que se comporta como um super-herói, ele, em detrimento de sua própria saúde, em detrimento dos seus próprios recursos, ele luta para tudo dar certo, ele luta para tudo ser perfeito, ele cria uma imagem de perfeição à sua volta. Quando algo dá errado, ele não vai suportar as críticas. E por que as críticas virão? Porque ele criou uma autoimagem perfeita. Uma autoimagem de perfeição. Então, quando ele erra, as pessoas não estão acostumadas a vê-lo errar. Então, não é feio para um líder reconhecer que errou, reconhecer que se equivocou. Isso mostra sua humanidade. Esses dias eu vi um pastor falar,
pastor de uma grande igreja. Ele chegou no culto de ceia. E ele é pastor desta igreja há quase 40 anos. Mas ele chegou nesse culto de ceia e não teve um dia bom. E pela primeira vez ele teve a humildade diante de milhares de pessoas que aguardavam que ele pregasse, o pastor da igreja no culto da ceia. Mas ele teve a humildade de chamar o seu pastor, um pastor auxiliar, e dizer: hoje você prega, eu não estou bem para pregar. O que é isso? É um líder mostrando sua fraqueza? É um líder mostrando sua fraqueza. É um líder mostrando a sua humanidade. Então, às vezes, a igreja não ora pelos líderes, porque os líderes passam para a igreja uma visão de mesmo quando não estão bem. É por isso que muitos adoecem, enfim, problemas emocionais, né? O líder e seus relacionamentos. Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver um relacionamento real e sincero com Deus. Depois consigo mesmo e com as pessoas que o cercam, né? Então, como eu disse, o líder, nós não podemos nos envolver com a obra de uma maneira tão profunda que a gente se esqueça de se relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus é a base de nossos relacionamentos. Quando Adão pecou, o seu pecado custou o rompimento do seu relacionamento com Deus. Isso criou problema no seu relacionamento consigo mesmo e com Eva. Então, a base do relacionamento de uma liderança, ela se sustenta, em primeiro lugar, no seu relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus saudável, ele vai proporcionar relacionamentos saudáveis consigo mesmo e com as outras pessoas, transcendental, pessoal e interpessoal. Um líder que não ora, que não passa tempo com Deus, buscando a direção de Deus, ele terá pouca ou quase nenhuma condição de liderar as pessoas que Deus colocou na sua mão para liderar. Moisés nos ensina muito sobre isso, nós vamos ver na lição 3. Porque Moisés, quando o povo dava um trabalho, ele ia falar com Deus. O povo. Quando Deus quis destruir o povo, olha, é teu povo. Então, relacionamento com Deus é a base do líder e dos seus relacionamentos. Então, o líder precisa ter devocional, o líder precisa passar tempo em oração, buscando de Deus direção, buscando de Deus palavra. Aliás, responde aqui para mim nos comentários, você prega para os jovens que você lidera ou não? Em um ano, se vocês tiverem 12 cultos, um por mês, quantos cultos você prega para os jovens que você lidera? Nenhum. Mas quem conhece mais eles do que você? Então, pensa nisso. Pensa nisso. Outra coisa, os jovens que você lidera, eles dependem apenas do culto mensal? Olha, eu vou te dar aqui uma dica. Cultos semanais, como devocionais, sem ninguém, só com eles. Numa sala, pode ser na sala da EBD. Todo sábado à noite nós vamos nos reunir aqui. Pega um violão, louvor e palavra. Você prega, eles pregam, dão testemunhos, conversam, oram, cantam. Você vai desenvolver a sua liderança de uma maneira muito mais consistente e eles também, tá? Então, esse tempo desse culto mensal já foi. É muito pouco para a liderança hoje. Muito bem! Estamos chegando aqui no tópico 2. Eu estou falando mais calmo agora. O vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso. Eu estou falando mais calmo agora, mas nós vamos seguir em frente. Tópico 2. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito, muito importante para nós. Cuidados que um líder deve ter. Olha isso aqui, ó. Conhecer o seu limite de atuação. Se dias um líder perguntou algo para mim sobre comportamento lá dos jovens. Eu falei, mas qual é a postura do pastor? Tá.
Um líder perguntou para mim, talvez até esteja assistindo, né? Ele perguntou para mim que tinha uma garota da igreja de 16 anos namorando um jovem de 25 anos na igreja. Ele foi falar com a mãe da menina, a menina falou, ainda bem que tá namorando um crente. E ele ficou naquela. Aí ele me perguntou aqui no WhatsApp, eu falei, qual é a postura do pastor? Então, o líder precisa conhecer a sua área de atuação, certo? Então, por exemplo, a área doutrinária, eu não entro. Cabelo, calça, não sei o que, roupa, isso aí é com o pastor. Isso é pastoral. É o pastor que tem que falar no culto de ensino, é ele que tem que ir lá no ensaio. Eu não entro. Tem líder que ele entra em área que não é dele. Aí ele começa a comprar briga. Né? Aí vem um pastor, ele é de um jeito, aí vem o outro, é de outro jeito. E o líder fica assim, não. Tá? Então, o líder, ele precisa conhecer sua área de atuação. Um líder que não conhece os seus próprios limites está sujeito a não cumprir sua missão adequadamente. Tá? Então, é perigoso querer exercer uma função que não lhe compete. Invadindo o espaço de outro líder, neste caso aí do seu pastor, isso pode causar um monte de conflito. Porque você tinha um pastor que era mais centrado, mais rígido, aí você fica ali, ó. Aí troca de pastor, você continua ali. Aí o outro que vem é mais liberal, e você continua ali, ó. Né? Então, o apóstolo Paulo advertiu o jovem pastor Timóteo para que ele fizesse a obra para a qual havia sido chamado, com moderação e resiliência. Então, uma das marcas de um líder de sucesso é a clareza que ele tem da missão que o Senhor determinou para ele. Então, qual que é a nossa missão? Qual que é a missão de um líder? É influenciar, é inspirar, né? É que a gente não pode usar aqui a palavra pastorear, porque tem uns pastores que ficam bravos. Ah, líder não é pastor. É pastorear, é conduzir, é guiar, é inspirar os jovens a servir a Deus, né? O líder pode até dar uma palavra mais dura, pastoral, pode, mas lembre sempre disso. É por isso que na reunião de obreiros só vão os obreiros, não vai a igreja toda, porque na reunião de obreiro, numa reunião de liderança, a palavra, o caldo é um pouco mais grosso, fala a verdade. Mas aí quando você vai transmitir isso para a igreja ou para os jovens, o líder tem que ter equilíbrio na sua língua, certo? Senão você cria um problema entre os jovens, tá? Então o líder precisa saber a sua área de atuação, a sua autonomia, até onde você pode ir. Como que você resolve isso? Conversando com o seu pastor, conversa com ele. Ah, mas eu tenho uma situação aqui de um jovem e está segurando, leva para o pastor. Ah, mas um jovem confessou algo para mim. Opa, calma. O jovem confessou algo para você, não é você que vai confessar para o pastor. Se você fizer isso, você quebra a rede de confiança. Mas você vai orientar esse jovem que ele precisa conversar com o pastor. E aí você dá um prazo para ele. Fala, irmão, ó, é o seguinte, se você não falar com o pastor, eu preciso falar. Certo? Mas o líder, ele tem que ter esse grau de confiança. O líder também deve ter o devido preparo. Depois de conhecer sua vocação e identificar o seu limite de atuação, o líder precisa dedicar-se aos estudos buscando conhecimento, tanto espiritual quanto intelectual. Paulo falou para Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. Tá? Então é preciso ter um preparo intelectual e espiritual, em oração, lendo a palavra de Deus. Eu vou dar uma palestra agora amanhã em São Paulo sobre os desafios do adolescente e do jovem cristão. Estou dando uma pesquisada, estou lendo, trabalho com eles há mais de 20 anos, mas os dilemas do jovem atual são diferentes. Então eu preciso me manter atualizado, né? Esse é um grande problema de muitos líderes hoje. Os jovens estão em 2022 e muitos líderes estão em 1950. Você entra no líderes que não tem Instagram e acha normal. Nossa, o jovem não presta atenção no culto. Você quer saber por quê? Você tem que frequentar os lugares que ele frequenta. Você tem que frequentar os lugares que ele frequenta.
É impossível você conseguir se comunicar com uma pessoa sem ser na linguagem dela. E a linguagem não é só o português. É preciso frequentar os ambientes que eles frequentam, certo? Senão você fica perdido. Então é preciso se esforçar, é preciso se preparar, é preciso ter disciplina, né? Então o líder que, se você está me assistindo aqui e você lidera os jovens também, e você está desmotivado, e a sua classe está desmotivada, eu pergunto a você, você está motivado? O que te motiva? Porque a classe é reflexo do líder. A classe é reflexo do professor. Os jovens é reflexo do líder. Isso aqui é igual 1 mais 1 é 2. Quando você olha uma classe, quando você olha um departamento, a imagem do líder é o comportamento daquele departamento. É preciso ter cuidado com as expectativas dos outros também, tá? O líder necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho são, em parte, resultado de sua dedicação, esforço e disciplina. Mas sem Deus nada podemos fazer. Então, ó, vamos lá. De forma prática aqui, deixa eu mostrar algo aqui para vocês que eu aprendi, tá? Sobre expectativa. Veja, de forma prática, ok? Vamos lá. Por exemplo, você nunca fez um congresso geral. Não, congresso você já fez, a maioria trabalha. Você nunca fez um acampamento na sua igreja. Nunca fez. E na sua cidade, né? No ministério que você está, acampamento não é algo comum, normal. Não é, é uma novidade. Muito bem, não é feito. Significa que é algo estranho, que é uma mudança e que vai mexer com a igreja toda e não só com a sua igreja local. Estou dando aqui o exemplo do acampamento porque eu sei o que eu estou falando. Vai mexer, vai ser notícia na cidade. Qual que é o problema? Diante desse cenário, de um evento que nunca aconteceu e que existe certas rejeições, você planeja um acampamento para 400 jovens. Fala para mim, você acha que isso vai dar certo? Só tem um jeito de dar certo. Se o pastor presidente pegar na sua mão e falar, nós vamos fazer. Aí não tem para ninguém, irmão. Mas você aí na sua congregação não vai dar certo. Então, o que você faz? Você programa um evento. Ao invés de você programar para 500 pessoas, programa para 100. Ó só. Porque se você programar para 500 e só vierem 100, a sua expectativa de 100%, ela foi atingida em 20%. Porque você planejou 500 e veio 100. Você preparou comida para 500 e veio 100. Ó, alugou um lugar para 500 e veio 100. Mas se você programar uma coisa muito bem feita para 100 e vierem 80, você sai de uma expectativa atendida de 20% de 100 para 500 e vai para uma expectativa de 80%, porque você programou 100 e foram 80. Aí você faz um evento lindo com estas 80 pessoas e estas 80, no ano que vem, você vai conseguir chegar em 200. Quando vê que não, você vai conseguir chegar nos 500. Entendeu? Então, não coloca a tua expectativa muito alta. É melhor ter uma expectativa realista, baixa, de acordo com a realidade. E aí, conforme você vai atingindo essa expectativa, você vai subindo a meta que você deseja estabelecer. Se não, vai por mim. A gente fica extremamente chateado. Então, tem 3 fatores aqui. Ele colocou 2, eu vou colocar mais um. Tem o seu trabalho, o resultado do seu trabalho, da sua liderança, envolve o seu trabalho, sua dedicação, seu esforço,
envolve as pessoas, a igreja, o departamento, o ministério. Não é só você. Ah, eu vou reunir 200. Não é assim. Envolve terceiros e envolve Deus. Então lembra-se que Paulo planta, Paulo rega, mas Deus dá o crescimento. O crescimento vem do Senhor. O crescimento vem do Senhor. Então tenha cuidado com as suas expectativas. Eu conheço gente que abandonou a liderança porque colocou expectativa muito grande em algo que nunca tinha sido realizado e que as pessoas não se comprometeram e a pessoa fica brava. Não, calma. É preciso ir um passo de cada vez. Lembrando que a obra ela é de Deus. Se alguém ganha, é Deus que ganha. Se perde, é Deus que perde, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Certo? Muito bem, ó. Agora nós vamos aqui concluir aqui essa nossa pré-aula. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é muito importante para nós. Ó, a vida espiritual e familiar do líder. Então, ó, a espiritualidade do líder. É fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, pois ela estabelecerá a forma como ele se relaciona com o próximo e principalmente com os de sua família, tá? Então é muito importante isso, a espiritualidade do líder. O líder precisa ter vida com Deus. O líder precisa ter vida devocional. Ah, esses jovens não oram. Marca uma vigília com a liderança das 11 da noite do sábado às 5 da manhã. Marca com a liderança. Você vai ver quem vem. Você vai ver quem vem. Não convoca não, não exige não, só marca. Ó, teremos uma vigília de líderes aqui. Só marca, você vai ver quem vai aparecer lá, tá? O líder e sua família. Então assim, a vida espiritual do líder vai refletir nos seus liderados, tá? Paulo escreveu a Timóteo mostrando as qualidades que os pastores e diáconos deveriam ter, né? Então ele coloca lá, marido de uma mulher, governar bem a sua casa. O líder precisa ter uma família funcional. Seu primeiro compromisso é com sua esposa e filhos. Ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada. É por isso que é muito importante retiros de líderes, acampamentos de líderes, para que um possa ajudar o outro, certo? E é por isso que é muito importante que os líderes em todos os níveis na igreja, em todas as escalas, estejam debaixo de oração o tempo todo. Porque o inimigo, o que ele faz? Como o líder está sempre atento, sempre ligado, ele procura na nossa família brechas, espaços onde ele possa entrar. Ele procura os soldadinhos mais fracos, sabe? Os mais novinhos, os bezerrinhos, as ovelhinhas. Ovelhinha, né, irmão? Bezerro não. As ovelhinhas recém-nascidas, ele procura lá, certo? Então o líder, ele tem aí essa responsabilidade. Então é uma carga pesada demais. Quando os filhos são pequenos é uma coisa, quando os filhos crescem é outra, mas com a ajuda de Deus, Deus nos dará vitória, tá? E isso também não significa que um líder que os seus filhos cresceram e abandonaram a fé e vivem uma vida libertina, não significa que esse líder errou, não significa que esse líder não esteja apto para liderar, mas isso lembra lá da humanidade do líder, entra na humanidade do líder, tá? Quando o líder revela suas falhas e os seus pontos fracos, ele se coloca numa situação de quem está disposto a receber a oração e o apoio das pessoas, tá? Práticas espirituais de um líder: reconhecer as próprias limitações é o ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração, à leitura bíblica e ao jejum, tá? Então só um líder. A vida de oração, jejum, leitura e estudo da palavra de Deus
ela mostra o quanto nós somos dependentes do Senhor, tá? Então o líder precisa cuidar de si mesmo, o líder precisa cuidar de sua família. Porque como cuidar dos outros se você não cuida de si mesmo? Como liderar os outros se você não lidera a si mesmo, tá? Isso aqui é uma questão de desenvolvimento pessoal. Então o líder, antes de liderar os outros, precisa liderar a si mesmo. Eu vi um vídeo esses dias falando sobre exercício físico, ó. Tipo assim, se você falar que vai fazer exercício e você não faz, aí ele falava assim, você não consegue vencer nem a si mesmo, né? Aí eu apliquei isso para refrigerantes e todo tipo de suco, tudo, não sendo natural. E eu estou nesse exercício, né? É um exercício pessoal, é meu, eu preciso me liderar em todas as áreas. E na prática, é nisso. Eu preciso me cuidar da minha saúde. Então, gosto do refrigerante. Refrigerante realmente bom, né, irmão? Com churrasco, com a pizza. Mas as garrafas estão lá na mesa. E eu tô dizendo pra mim mesmo, não vou tomar. E é muito gostoso, cara, você falar, não vou tomar. Mas não quero tomar. Na verdade, até quero, mas não vou. Eu não vou deixar que a minha vontade me domine numa coisa tão simples. E se eu não consigo fazer isso com uma Coca-Cola, eu não vou fazer com algo mais complicado ou mais complexo. Tá? Então o líder ele precisa ter esta mentalidade, liderar a si mesmo. Então, antes de exigir que os jovens que você lidera orem, tenham uma vida de oração. Antes de exigir que eles leiam, meditem na palavra de Deus, seja você um leitor, um amante da palavra de Deus. Porque aquilo que você pratica, você adquire condições de inspirar, de influenciar os outros. Mas se você não pratica a oração, não pratica a leitura bíblica, como que você vai inspirar aqueles que você lidera? Pensa nisso. Amém, meus amigos? Chove lá fora, aqui em Campinas, neste dia 30 de setembro. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.